né? Então, começar, a gente vai falar um pouco de um tema sobre espiritualidade. A gente recebeu algumas perguntas e dentro desse tempo inicial a gente vai, né, tentar aí passar para vocês uma mensagem em cima disso, de acordo com o que eu estou sintonizando aqui, do que vem de resposta. Então, o assunto de hoje é espiritualidade e veio uma questão muito importante, que muitas pessoas, ao longo da minha vida, do meu caminho, sempre me perguntaram isso. A espiritualidade, ela me aceita como eu sou, ou eu tenho que mudar para receber seus benefícios? Deixa ela só um fundinho aqui. Aprendendo ainda, né? A gente está aprendendo a mexer essas coisas aqui no processo. Estão chegando aí umas ajudas físicas aqui de pessoas que estão vindo aqui dar um suporte, ajudar, mexe, coloca algumas coisas ali, então tá indo. Bom, primeira coisa que é importante cada um de nós entendermos é que a gente é único, a gente é um ser individual, e essa forma aqui não tem outro lugar. Então, assim, por mais que tentem se assemelhar a você, ou você querer parecer com alguém, porque às vezes há isso, né? Algumas roupagens, algumas mudanças que acontecem, né? Pessoas se espelham em quem você é para ficar parecido. Existe até alguns filmes que chegam ao ponto da pessoa começar a se vestir igual, a usar as mesmas maneiras, os mesmos trejeitos, mas em essência nunca vai ser, tá? Então, primeira coisa, o primeiro processo é que você primeiro precisa se aceitar com seus erros e acertos, né? Porque nós vivemos numa dualidade. Então, a gente tem o sol e tem a lua, tem o dia e tem a noite, tem o claro e tem o escuro, tem o direito e tem o esquerdo. Então, nós estamos situados numa dimensão onde a dualidade é presente. Então, esses dois opostos se juntam para formar uma coisa só. E estou aqui olhando para a pergunta, sabe? Então, a espiritualidade me aceita como eu sou? Sim, ela te aceita como você é. Porque cada um de nós, né, a gente tem aí dentro do contexto da espiritualidade e do entendimento que a gente tem ao longo dos anos e o que foi passado, né, também de aprendizado. Então, quando cada um de nós nasce, é como se fosse um sinal ativado de que, opa, chegou aquela pessoa e junto com aquela pessoa, os seres lá de cima, né, mandam alguém para poder acompanhar. Esse alguém, que é o mais próximo da gente em nível espiritual, é o nosso anjo da guarda. Então, geralmente ele fica muito próximo da criança, do feto ali, primeiro, da criança até os 7 anos de idade. Por que até os 7? Porque é quando ela define, ela está construindo a sua personalidade. Então, à medida que você vai construindo a sua personalidade, esse anjo da guarda, a espiritualidade, já sabe quem você é, já sabe como você vai ser e vai desenvolver. Às vezes você vai ser um serzinho que vai dar um pouco mais de trabalho do que outros. E esse anjo que chega aqui junto para acompanhar a gente, ele é o que acompanha a gente ao longo da vida. Tem outros depois, anjos, arcanjos, tem como se fosse também uma hierarquia, né? E aí, assim, nós não precisamos mudar para receber os benefícios da espiritualidade. A gente precisa, na verdade, e assim, a gente não precisa mudar quem a gente é, mas a gente precisa mudar como a gente se coloca perante o mundo, as situações, as coisas e as pessoas, no sentido que existem as leis universais que regem o cosmos, e
Depois, se der tempo, eu vou falar sobre isso ao longo das aulas. Alguns conhecem como as leis herméticas, e a primeira eu já falei hoje, que a dualidade é uma das leis dos opostos. O que tem em cima tem embaixo, né? O que tem de um lado tem do outro, né? Um é um reflexo do outro, mas isso aí é assunto para outro momento. Mas, assim, veja, cada dia a gente é o mesmo ser, certo? Mas cada dia esse ser não é mais o mesmo ser que ele era ontem. Por quê? Porque hoje você recebeu informações, você vivenciou situações, você teve mais conhecimento, e aí você teve capacidade de pensar e refletir e falar, bem, será que isso que eu gostava, eu gosto mais? Será que isso que eu fazia, eu devo continuar fazendo? Será que isso, para onde eu estou indo, é a melhor opção e conduta para mim? Então, a gente não precisa mudar, mas a gente está mudando o tempo todo. E a gente está sendo observado o tempo todo. Então, quando eu falo isso de ser observado, às vezes as pessoas perguntavam, mas como assim? Gente, desde que a gente sai de casa, as pessoas observam como a gente anda, como a gente veste, qual que é a nossa postura diante das situações, se você tem a mesma comportamento quando você está, por exemplo, com seu marido, com a sua esposa, com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, ou em determinadas situações você se coloca, se apresenta de forma diferente, né? Tem pessoas que às vezes passam pela gente, só conhecem a gente em determinados lugares, depois elas encontram com a gente em outros lugares, elas fingem que não conhecem. Então, isso é o conhecer a pessoa, né? Se desnudar. Só que a espiritualidade nos conhece. Dentro de uma linha mais espírita, kardecista, digamos assim, que eles têm muitos estudos fundamentados na filosofia, na base deles, eles acreditam muito no contexto de que da reencarnação, né? Então, que o espírito evolui e que ele tem todo um chamado e que há um lado em que você está passando por determinadas situações porque você fez coisas ruins na outra. Tá? Quando a gente vai para uma linha mais oriental, budismo tibetano, eles já têm outros costumes, outros olhares. Eles têm quatro linhas de conduta muito diretas e eles entendem a dimensão do humano, do ser humano, muito mais sublime. Então, assim, quando a gente vê algumas linhas dessas, elas vão tendo nuance de como, para eles, é interpretado a espiritualidade. E aí a gente está falando muito o quê? Em dogmas, em conceitos, em preceitos, em expectativas. E outra coisa que a gente fala enquanto ser humano na Terra, e aí é mais da linha da psicologia, é o ego. Então, muitas vezes, para agradar o outro, a gente se desagrada. Para ser aceito, a gente deixa de fazer aquilo que é coerente com a gente. Então, em resumo dessa pincelada aí, o que é que você precisa ser para entender a aceitação da sua espiritualidade? Para se conectar com esse algo maior que está presente na nossa vida, que não tem explicação, que não tem nome, e que a gente ainda não viu, não sabe o que é, não precisa ver e sente. Então, é conectar a realidade do seu coração com a realidade da sua mente. É entender que quando você está no seu íntimo mais profundo, no seu eu mais inteiro e verdadeiro, isso se conecta com algo maior. E hoje, mais do que tudo, a gente está precisando sentir, né? A gente sempre tem a linha de ter. Eu quero ter dinheiro, ter uma casa nova, ter um carro próprio. Às vezes a gente ficava brincando lá, né? Ter um marido próprio, ter um filho próprio, mas você esquece de ser, né?
ser quem você veio para ser autêntico, ser íntegro, ser inteiro com você mesmo, porque as outras coisas são consequências. Então, assim, indo para essa questão muito mais específica, né? A espiritualidade me aceita como sou ou tenho que mudar para receber seus benefícios? Ela te aceita como você é e você não precisa mudar. Você automaticamente vai mudando ao longo da sua caminhada. E você, às vezes, volta para alguns pontos atrás e vai para alguns pontos para frente. E aí, nessa linha tênue do que é o passado, presente e futuro, a gente realmente transita, né, num universo muito singular, que aí assim quebra alguns paradigmas, alguns conceitos do que a gente tem, do que é passado, presente e futuro, porque é como se tudo acontecesse agora no mesmo momento. Então, agora nós estamos vivendo o nosso presente. Quando a gente entrou aqui, começou, era o nosso passado, e nosso futuro vai ser daqui a alguns minutos, quando a gente terminar. Então, quando a gente entende isso tudo, a gente entende que essas mudanças pequenas e cíclicas, elas vão acontecendo ao longo da vida, mas nenhum ser, nenhuma equipe, podemos chamar assim, uma egrégora de luz, ninguém vai deixar de amparar, seja você considerado por uns bons ou considerado por outros não tão bons, né? Eu tenho uma crença de que ninguém é ruim. Ela pode ter fases, pode ter momentos, pode ter processos, né? Que ela se estabelece assim, a partir de algumas outras coisas que se desenrolam e do ambiente também que vive. Então,